Glória a Deus. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de relacionamento. Desde o princípio, quando Deus criou o homem, o desejo de Deus foi que se relacionar com o homem, para que houvesse entre eles intimidade, para que houvesse entre eles comunhão. Então, Deus buscava esse relacionamento, essa interação com o homem desde o princípio. Então, Deus, ele é um Deus de relacionamento. E ele está sempre com os ouvidos atentos para as nossas petições, para as nossas orações. E Deus fala conosco através da sua palavra. Através da sua palavra, Deus, ele fala aos nossos corações. Então, Deus, ele é um Deus de relacionamento. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus que a internet está funcionando hoje, o nosso culto está sendo ouvido pelas pessoas que estão em casa assistindo. E que Deus abençoe cada lar e cada família. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 14. Essa notícia, irmão, me deixou um pouco desestabilizado, tá? Preocupado. Mas nós temos que, nesse momento, colocar nossa fé em ação, né? Sabendo que Deus pode todas as coisas. Amém, queridos? Versículos 5 e 6. João 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Jesus aqui dando as últimas instruções aos seus discípulos e disse aos seus discípulos para que ele não turbasse os seus corações, eles não ficassem atemorizados, porque Jesus ia voltar para o Pai. Mas Jesus também deixou uma promessa, que ele voltaria para buscar a sua igreja. E aqui no verso 4, Jesus vai dizer, ó, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E Tomé não entendeu, porque talvez Tomé estivesse pensando em algo terreno, em algo que Jesus fosse para outra cidade, talvez, um outro país, mas Jesus estava falando com ele de algo celestial, porque Jesus disse que ia preparar morada, né? E talvez Tomé não estivesse entendendo, talvez Tomé estivesse pensando em algo terreno, e Jesus falando a Tomé de algo celestial. Amém, irmãos? Então, queridos, o tema é de volta ao Éden. Um tema bastante sugestivo e, ao mesmo tempo, confrontador. Porque quando pensamos no Éden, o Éden nos remete a um lugar de perfeição, a um lugar de comunhão, um lugar de submissão, mas também um lugar de harmonia. Porque ali o homem estava em total harmonia com a natureza, com os animais, com o seu próximo e também com o próprio Deus. Essas eram algumas das peculiaridades deste lugar, deste paraíso chamado Jardim do Éden, Jardim de Deus. Era um lugar tranquilo, era um lugar para o homem viver feliz, com a mulher que Deus tinha dado a ele por companheira. Mas, irmãos, o homem acabou que
rompeu, o homem quebrou essa harmonia que existia entre ele e a natureza, entre ele e o homem, o próximo, entre ele e o próprio Deus. E justamente num lugar que Deus preparou, um lugar que Deus cuidou para que o homem fosse feliz. Ali era o lugar para o homem ser feliz com a sua companheira. E depois, claro, com os filhos que viessem. Mas o homem, ele quebrou tudo isso. Ali era um lugar de deleite, de satisfação, de prazer. Porém, irmãos, a desobediência do homem acabou com isso, acabou com essa harmonia. A harmonia com a natureza e a harmonia com o seu próximo. Veja que quando Deus pergunta a Adão: comeste tu da árvore que te ordenei para não comer? O que é que Adão responde a Deus? Foi a mulher que tu me deste por companheira. Ela me deu e eu comi. Creio que Adão aí ele fez uma meia culpa, né? Ele colocou uma parte da culpa na mulher, mas eu creio que ele não isentou Deus. Porque é como se ele dissesse: foi a mulher desobediente que o Senhor me deu por companheira. Ela me deu e eu comi. Ele fez uma meia-culpa, ele não assumiu a culpa da ordem ter sido dada a ele, e mesmo assim ele desobedeceu. A ordem foi dada a Adão, mas ele desobedeceu. A mulher de Adão não obedeceu ao Senhor, mas Adão teria que obedecer, porque a ordem foi dada a ele. Amém, queridos? E Deus, irmãos, o relacionamento de Deus com o homem, porque a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, que na virada do dia, Deus visitava Adão e sua companheira, para que se estabelecesse um relacionamento que gerasse o quê? Intimidade, que gerasse uma intimidade tal que o homem passasse a conhecer Deus. Porque, irmãos, não existe intimidade, não existe uma adoração sem que você conheça. Você tem que conhecer esse Deus. E você só passa a conhecer esse Deus, você só passa a ter intimidade com ele se você se relacionar com ele. Deus, ele já nos conhece. Deus nos conhece. Ele nos conhece desde o ventre. A palavra lá no Salmo 139 vai dizer que os olhos do Senhor nos viu nosso corpo ainda informe. Ou seja, o nosso corpo não tinha nem sido formado, mas Deus já conhecia Ricardo, já conhecia Edmar, já conhecia Alain. Deus nos conhece desde o ventre. Mas nós, irmãos, nós precisamos continuar conhecendo esse Deus. Nós precisamos conhecer, porque Deus nós não vamos nunca conhecer na sua plenitude. Não aqui. Mas precisamos continuar a conhecer esse Deus. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Um ato contínuo. Não uma coisa que você começa e você tem um limite. Você não tem um limite. O conhecer o Senhor é um ato contínuo. O livro de Oséias nos ensina isso, lá no seu capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, porque o conhecimento do Senhor não tem limite. Quanto mais você conhece o Senhor, você tem que conhecer. É uma coisa dia após dia. Amém, queridos?
Uma coisa dia após dia o conhecimento do Senhor. Nós, às vezes, pensamos que conhecemos porque conhecemos a Bíblia. Mas Deus, ele se revela todos os dias para a gente. Ele se revela todos os dias. Todas as manhãs, né, Sandra? Quando Deus dá força para você levantar, ele se revela para você. Ele revela o poder dele, né? Então, Deus, ele se revela para a gente todos os dias, né? E nós temos que conhecer esse Deus, né? Esse Deus a quem nós adoramos, esse Deus a quem nós reverenciamos, esse Deus em quem nós confiamos. Porque, irmãos, conhecer a Deus fortalece a nossa fé. Conhecer a Deus nos dá ânimo para viver, para enfrentar dificuldades. Dificuldades como essa que está sendo imposta a gente aí agora. Já pensou que seríamos de nós sem a confiança que nós temos em Deus? Sem a fé que nós temos, que Ele está com a mão estendida sobre as nossas vidas? Talvez não para nos livrar da enfermidade, mas para nos sarar da enfermidade. E nós precisamos conhecer a Deus por isso, irmão. Porque a nossa fé ela é acrescentada a partir do momento em que nós conhecemos a Deus e prossigamos conhecendo a Deus todos os dias. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, irmãos, imagine você, Sandra, vivendo feliz da vida em um jardim lindo e maravilhoso, preparado por Deus e de máscara agora que eu percebi que é ruim. E aí, Sandra, na virada do dia, você receber a visita de ninguém menos do que o próprio Deus. Que vida maravilhosa. Você vivendo em um jardim lindo e maravilhoso, isento de doenças, de problemas, de aflições, de pandemia, e na virada do dia você receber a visita de ninguém menos do que o próprio Deus, o seu Criador. Que relacionamento lindo é esse, irmãos? De você receber a visita do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Nós que temos filhos, nós sabemos. Ilma, Josué viajar e passar um ano fora, e de repente, sem avisar, Josué chega, que alegria em seu coração. Agora imagine você receber a visita de Deus, do Todo-Poderoso, do seu Criador. Essa era a relação entre o homem e Deus. Essa relação entre o homem e Deus. Mas o pecado, irmãos, o pecado, ele entrou no mundo. Porque o homem, Deus tinha idealizado por homem essa vida que eu estou falando aqui a vocês. Uma vida sem choro, sem tristeza, sem doenças. Foi isso que Deus idealizou para o homem. Deus não queria que a vida do homem fosse uma vida de tristeza, uma vida cheia de problemas, uma vida com doenças. Isso foi consequência do pecado. E o pecado, ele foi provocado pelo homem. O homem quem pecou. O homem foi quem desobedeceu. Porque não era esse o plano de Deus. Apesar de que Deus sabia que o homem ia desobedecer, sim ou não, Edmar? Deus sabia. Deus, ele tem as virtudes que não são do ser humano. Só Deus, onipotente, onisciente, onipresente, só Ele é assim. Nós não somos assim, mas Ele, na sua onisciência, Ele sabia que o homem ia cair, o homem ia pecar. Irmãos, a salvação para isso já estava desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, porque Deus sabia que o homem ia precisar.
o homem ia necessitar dessa, dessa, desse sacrifício salvador de Jesus Cristo, né? Mas o pecado, irmãos, entrou no mundo e trouxe consigo as suas consequências: dor, sofrimento, aflições. Mas Jesus nos disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós, irmãos, também venceremos. Sozinhos não, mas com ele venceremos. Sua palavra diz que somos mais do que vencedores, pelo aquele que nos amou, mas sozinho nós somos fracassados. Nós só venceremos com Jesus. Se Jesus estiver no barco, creia, você é um vencedor, porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele disse que nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso, irmão? Amém. Glória a Deus. Porque, irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O nosso galardão, irmãos, está nas mãos do Senhor. Não está na mão do homem que mente. Está nas mãos do Senhor. Galardão é recompensa, irmãos. E está nas mãos do Senhor. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele diz. Que aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. Amém, queridos? Nossa fé, irmãos, ela é provada todos os dias. Nossa fé, ela é provada todos os dias. Muitas vezes nós estamos em apuros. Muitas vezes nós estamos com algum problema que nós pensamos que não vai ter jeito. É porque Jailton não pode me ajudar. Alan não pode me ajudar. Então não tem jeito? Não, irmãos. Porque existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus que pode todas as coisas. E ele, no momento certo, ele dá providência. Nós temos que crer nisso. Porque sem fé, nós não podemos agradar a ele. Amém, queridos? E agora, queridos, diante do tema, de volta ao Éden. É um tema confrontador, né? Como eu já disse, é um tema desafiador. Por que confrontador? Porque, na realidade, é um tema que nos confronta. Porque pensar no Éden, como eu já falei, né, Leandra? Lugar de perfeição, lugar de adoração ao Senhor. E nós pensando no Éden como lugar de perfeição, é um tema que nos confronta. Porque o Éden é perfeito, porque Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Mas nós precisamos, irmãos, trazer o olhar para os nossos dias quando falamos desse tema de volta ao Éden. Trazer o olhar para os nossos dias. Eu tenho que me perguntar, eu tenho que me examinar como está a minha relação com Deus, como está a minha adoração, como está a minha comunhão com o Senhor. Será que a minha adoração ao Senhor tem sido uma adoração, como a palavra fala, em espírito e em verdade? Será que minha intimidade com Deus está sendo uma intimidade que me leve a ter uma fé nele que não me abale nas circunstâncias? Porque, irmãos, essa relação minha com o Senhor, ela tem que me lembrar algo do Éden. Ela tem que me lembrar algo do Éden. A minha relação com o Senhor tem que ser algo que eu olhe e veja que é. No Éden, era mais ou menos assim. Lugar de submissão.
Será que eu tenho me submetido à vontade do Senhor? Será que eu tenho me submetido à vontade do Senhor? Porque o Éden também era um lugar de submissão. E o meu relacionamento com o meu próximo? Como está essa relação com o meu próximo? Tem sido uma relação de amor fraternal, aquele amor que Jesus Cristo nos ensinou na sua palavra, seu mandamento, amar a teu próximo como a ti mesmo. Será que eu tenho amado esse meu próximo? Como Jesus deu exemplo na Bíblia, falando do homem, a mulher, do homem samaritano, do bom samaritano. Será que é esse amor? Ou eu amo o meu próximo como ele está bem próximo de mim, igual a Eliene, que eu amo? Então, irmãos, nós temos que rever essas coisas, porque tudo isso tem que nos remeter ao Éden. E minha relação com minha família, dentro da minha casa, como está essa relação? Quais são os sentimentos que têm permeado essa relação familiar? Será que tem havido cumplicidade? Tem havido respeito? Tem havido perdão dentro de meu lar? Tem havido amor dentro do meu lar? Porque, irmãos, tudo isso começa na família. A relação sua com Deus, porque a família é o nosso primeiro ministério. Então, dentro da minha casa, eu tenho que convidar o Senhor para estar. E aí começa a minha relação com Deus, a relação da minha família com Deus. E depois eu parto para a relação minha com o próximo, porque a minha esposa também é o meu próximo, o meu filho também é o meu próximo. Então, essa relação nossa tem que ser uma relação que envolva esses sentimentos de respeito, de cumplicidade, de perdão, de amor, porque essas coisas têm que nos levar a pensar no Éden. E a relação com a família é algo primordial. Porque se eu não tenho uma relação boa em casa com minha família, que exemplo eu vou estar dando na rua? Que exemplo eu vou estar dando como cristão? Essa relação com minha família, ela tem que se estender também para a rua, para o trabalho, para todos os lugares aonde eu frequentar, aonde eu pisar os meus pés. Essa relação tem que ser uma relação que Deus possa sentir, que agrade o coração de Deus. Essa relação tem que ser algo que agrade ao coração do Senhor. Amém, irmãos? Porque, irmãos, nós fomos escolhidos. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém, irmãos? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler o 10, irmãos. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, irmãos, a misericórdia do Senhor não nos alcançou. Nós não éramos povo seu, mas nós fomos escolhidos com um propósito. E qual o propósito? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas, do mundo de pecado, para a sua maravilhosa luz.
E anunciar as virtudes do Senhor tem que começar dentro do lar, dentro de nossa casa, convidando o Senhor para estar conosco, para anunciarmos a sua glória, anunciarmos a sua graça, as suas misericórdias e o seu poder, irmãos. Dentro de casa é que se começa a anunciar isso, para depois nós sairmos para a rua para também anunciar Cristo ao mundo. Nós fomos escolhidos para isso, com um propósito. A misericórdia do Senhor nos alcançou para isso, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. E o propósito principal é anunciar Cristo ao mundo. Esse é o propósito principal da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque o homem, irmãos, ele estava perdido em suas transgressões, nos seus pecados, na escuridão do pecado. E o homem perdido, ele precisa de um caminho que o leve aonde ele quer chegar, onde ele precisa chegar. E o homem não tinha condições, ele não reunia condições de voltar, de regressar para este lugar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele nos deu o caminho. O caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o caminho. O caminho que vai nos levar de volta ao Éden é Jesus Cristo. E ele não é um caminho. Ele não é um caminho. Ele é o único caminho. O único caminho que nos leva de volta ao Pai. O único caminho que nos leva de volta ao Éden. Só através de Jesus Cristo nós podemos regressar, voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, né? Ao início de tudo. Só através de Jesus Cristo nós vamos rever os nossos valores, os nossos conceitos, né? Nós vamos reaver relacionamentos que foram quebrados. Só através de Jesus Cristo nós vamos conseguir isso, irmão. Porque nós não somos bons o suficientes para conseguir isso. Não somos bons o suficiente. Nós precisamos de Jesus. Precisamos das suas misericórdias em nossas vidas para conseguirmos isso. Amém, irmãos? E o Senhor, queridos, a nos enviar o caminho, ele nos revela quem ele é. Ele é a pura essência do amor. João 3,16. João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que entregou, ele doou seu único filho para morrer, para ser crucificado, para ser humilhado por mim e por você. Deus, ele é a pura essência do amor. E ele fez isso por mim e por você. A graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o sangue que nos purificou de todo o pecado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? João, irmãos, João, capítulo 1, versículo 14, diz que ele é o verbo encarnado que se fez carne, não, o verbo encarnado que habitou entre nós. Ou o verbo que se fez carne, tanto faz, que habitou entre nós, mostrando a sua glória, a sua graça e a sua verdade. E quando Jesus respondeu a Tomé, irmãos, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem ao Pai. Jesus, ele não falou ninguém vai ao Pai. Ele falou ninguém vem ao Pai. Porque ele mesmo é o Pai, ele mesmo é o Filho e ele mesmo é o Espírito Santo. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele também é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus.
E o bom, irmãos, disso tudo, a boa notícia é que aquilo que o homem desfez, aquilo que o homem destruiu lá no Éden, Jesus Cristo restaurou, consertou, reconstruiu na cruz. Esse é o bom, essa é a boa notícia para cada um de nós. Jesus Cristo, ele reconstruiu, restaurou na cruz aquilo que o homem destruiu, aquilo que o homem desfez lá no Éden. E o Éden hoje, irmãos, ele começa em nós, em nossos corações, com o que eu já falei dos nossos relacionamentos. Ele começa em nós, dentro do nosso lar, o nosso relacionamento com o Senhor, nosso relacionamento com a família. Isso vai nos levar a lembrar um pouco do Éden, do que era o Éden, esse lugar maravilhoso que Deus, ele plantou um jardim no Éden para o homem viver e viver em paz, viver tranquilo. Mas o homem, ele caiu. O homem, ele não obedeceu. E, irmãos, hoje, para que nós possamos viver um pouco da maravilha do Éden, nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos renunciar ao mundo. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar, irmãos. Amar e amar e amar. Porque tudo isso que Deus fez foi porque Ele é a pura essência do amor. Desde o lugar que Deus escolheu para colocar o homem, até ter enviado o seu Filho para que nos desse a oportunidade de voltar ao Pai. Tudo isso foi porque Deus, ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E essa graça do Senhor, irmão, essa graça do Senhor não pode ser desprezada. Ela não pode ser desvalorizada. Porque, irmãos, a graça, dizem que é de graça, mas o preço foi alto. Foi alto o preço. Foi o sangue de Jesus. Deus desceu do seu trono de glória e se fez carne. E se entregou por todos nós, pecadores. Ele provou o seu amor por cada um de nós. Mesmo nós não merecendo esse amor. E essa graça tem que ser valorizada. Amém, irmãos? Que nós possamos refletir essa palavra, porque voltar ao Éden realmente é confrontador, é desafiador. Mas nós precisamos voltar ao Éden, voltar ao início de tudo. Amém, queridos?